A ortopedia é a área que envolve tudo aquilo que está relacionado com o aparelho locomotor. Ela vai envolver ossos, nervos, músculos, ligamentos, articulações, tendões. Tudo que está relacionado com locomoção está relacionado com ortopedia. É importante ter o conhecimento da anatomia das articulações, anatomia muscular, anatomia dos tendões. É a base para entender a ortopedia. A articulação é quando dois ossos se comunicam pelas suas epífises. As epífises são as extremidades dos ossos compridos. Elas são recobertas por uma cartilagem e essa cartilagem é importante para manter um deslizamento na hora de realizar movimentos. Essa cartilagem ela está envolvida por um líquido chamado líquido sinovial. O líquido sinovial está dentro de uma membrana sinovial. E na porção externa tem-se uma cápsula articular. Tudo isso é para proteger o movimento. Tudo isso para proteger os ossos responsáveis pelo movimento de extensão e movimento de flexão. Então, quando se fala de doenças articulares, é porque estão referindo a doenças neste grupo de associados, que são líquido sinovial, cápsula articular, cartilagem, ligamentos. Quando se fala em doença articular, a gente divide em dois grupos, em artrite e artrose. Na artrite vai se encontrar um edema, um inchaço, uma hipervascularização que pode ocasionar lesões na cartilagem e até mesmo erosões ósseas. Já na artrose, ela é responsável pela degradação da cartilagem. A cartilagem da articulação se deteriora e dessa forma a gente tem um movimento articular, o osso articulando diretamente com o osso. E isso causa um enorme desgaste mecânico que leva à formação de esporões ósseos, que são protuberâncias ósseas, que causam muita dor. A artrose é a degeneração da cartilagem. Na articulação normal tem os dois ossos. A cartilagem cobrindo os ossos e assim tendo a proteção no deslizamento nos movimentos de extensão e de flexão. Um animal com artrite se vê um processo inflamatório que pode originar uma erosão óssea, mas ainda tem a cartilagem íntegra. Um animal com artrose, a cartilagem sumiu. Tem-se o osso articulando com o osso sem o auxílio da cartilagem, tendo uma degeneração óssea, com a formação de esporão, com dor e com limitação dos movimentos. Outras complicações são a luxação e a subluxação. A luxação é quando se tem uma completa perda da congruência articular. A articulação do animal com luxação perdeu completamente o seu alinhamento. Os ossos estão separados completamente. Já na subluxação, a perda ela é parcial. O animal ainda consegue articular com dificuldade, mas ainda ele pode articular. A doença articular mais comum, frequente em cachorros de grande porte, é a displasia coxo-femoral. A displasia serve tanto para a displasia coxo-femoral e para a displasia de cotovelo. Tem-se um efeito anatômico de característica hereditária que passa de pai para filho. Pais displásicos terão filhos displásicos. Essa característica hereditária transfere um defeito anatômico. Hoje eu vou falar sobre a displasia coxo-femoral, as suas características, os fatores que levam o animal a ter displasia, como é feito o diagnóstico e qual é o tratamento. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, um canal sobre o mundo da medicina veterinária. Eu sou a Bruna, estudante agora do 9º semestre, eu me formo em dezembro agora, no final do ano. E eu também estou fazendo um estágio obrigatório em uma clínica de pequenos animais. Inclusive hoje, um dos pacientes que apareceram por lá sofre de displasia coxo-femoral. Então eu pude ver de perto essa complicação. Hoje eu vou falar tudo
sobre displasia coxo-femoral. Mas antes de começar, vai deixando seu like, se inscreve no meu canal, já que dessa forma o YouTube oferece este vídeo para mais estudantes como você. Então me ajude a espalhar essa informação que é muito importante para os nossos animais. A articulação coxo-femoral é uma articulação esférica formada pela cabeça do fêmur e pelo acetábulo. A palavra displasia é referente à ocorrência de anomalias durante o desenvolvimento anormal de algum local do corpo. No caso da displasia coxo-femoral, o defeito é da fossa do acetábulo ser muito rasa. E a diminuição da fossa do acetábulo faz com que a cabeça do fêmur não se encaixe adequadamente no acetábulo. Olha essa imagem, a imagem aqui na tela. Nessa imagem, na imagem normal, tem-se o fêmur, a cabeça do fêmur que está angulada e fazendo articulação com a fossa do acetábulo no osso da bacia. A cabeça do fêmur, ela se adapta certinho na fossa do acetábulo. Se a fossa do acetábulo é rasa, a tendência da cabeça do fêmur é sair de dentro da fossa do acetábulo. Isso acontece porque a fossa do acetábulo deveria abraçar a cabeça do fêmur. Aqui tem-se o fêmur e a cabeça do fêmur. E aqui nós temos a fossa do acetábulo. A fossa do acetábulo, ela abraça a cabeça do fêmur. O fêmur não sai dentro dela. Então, os movimentos do fêmur vão acontecer dentro da fossa do acetábulo. Quando se tem uma displasia coxo-femoral, o acetábulo ele é raso e a cabeça do fêmur não está sendo abraçada pela fossa do acetábulo. E por causa disso, ela tem uma tendência a sair, ela tem uma tendência a subluxar, de perder essa relação e em casos mais graves, ela luxa completamente, ela sai da articulação. Na displasia coxo-femoral, por causa desse defeito da fossa do acetábulo, tem-se uma tendência a subluxações e até mesmo a luxações. E isso se vê nessa imagem radiográfica, onde tem-se o fêmur, a cabeça do fêmur, e dá para ver que a cabeça do fêmur não está encaixada direito dentro da fossa do acetábulo. Isso acontece porque a fossa do acetábulo é rasa. A fossa do acetábulo ela é pequena. Resumindo então, a displasia coxo-femoral é uma doença degenerativa das articulações coxo-femoral, de desenvolvimento anormal da articulação do quadril, por má formação e caráter hereditário. Ela pode ser uni ou bilateral, ela pode ser de um lado ou de ambos os lados. E infelizmente, junto com essa displasia, se vê frequentemente uma subluxação, que é a perda parcial da relação articular. Essa subluxação vai levar a uma artrose, uma degeneração da cartilagem articular, e isso leva a uma frouxidão dos tecidos ao redor. E assim tem-se uma instabilidade articular. Essa articulação fica frouxa, ela sai facilmente da sua posição e vai acometer principalmente cães jovens de médio a grande porte. Como o pastor alemão, que infelizmente é o campeão das displasias. Também tem um labrador, que é outro campeão, o golden, rottweiler e também o bulldog francês. As displasias, elas são multifatoriais. O fator genético é imprescindível e indispensável para que o animal tenha uma displasia coxo-femoral. Mas tem-se outros fatores que vão concluir para que ele tenha manifestações clínicas da displasia. As alterações hormonais e as alterações musculares são fatores importantes que podem levar a uma displasia. Um animal forte com a musculatura robusta e com essa musculatura ele consegue conter essas subluxações e não chega a ter então a displasia. Por isso é importante a fisioterapia em animais displásicos, para fortalecer a musculatura e assim as articulações estarem em boas condições. Outro fator que se vê na manifestação clínica da displasia é uma superalimentação e uma deficiência da vitamina C. É muito comum o tutor que tem um animal de grande porte, de porte gigante, tendem a dar uma superalimentação a esses animais. Essa superalimentação estimula o desenvolvimento ósseo. Então os ossos vão se desenvolver, porém as articulações não acompanham o movimento.
As articulações não conseguem suportar esse excesso de crescimento ósseo, favorecendo a origem da displasia coxo-femoral. A alimentação ela deve ser equilibrada para os ossos e para as articulações. As rações de cães de grande porte já são preparadas para evitar essas complicações articulares. A próxima alteração é sobre a integração da cápsula articular, a integridade dos ligamentos dessa articulação. Isso está relacionado com o peso do animal e o ambiente em que ele vive. Um animal obeso vai ter uma força nessa articulação maior do que ela pode suportar. Concluindo, os animais obesos podem desenvolver displasias coxo-femoral. Em relação ao ambiente, um animal que vive em um ambiente onde se tem aquele piso liso, que escorrega, o tempo todo, ele vai acabar tendo uma instabilidade nessa articulação. Ele vai escorregar, ele vai ter amplitude de movimentos que não deveriam ter, e isso também estimula a displasia. Por isso que o animal displásico, ele é altamente recomendado que fique em um piso com ranhuras, em um piso antiderrapante, onde ele não tem a possibilidade de amplitude de movimentos, e assim não vai ter a possibilidade de desenvolver a displasia. A displasia tem caráter hereditário, mas tem os fatores que influenciam a ter ela, como as alterações musculares, hormonais, a superalimentação, que é contraindicada, e as alterações da cápsula promovida pela obesidade e pelo ambiente de piso liso. Tudo que leve a uma alteração biomecânica vai levar a uma instabilidade articular e predispõe à clínica da displasia. Essa é a imagem de uma displasia coxo-femoral. Tem-se um animal normal, um animal displásico com uma subluxação e um animal com artrite e artrose. O diagnóstico padrão ouro da displasia é pelo exame radiológico, pelo raio-x. Em relação aos filhotes de cachorros, eles vão apresentar no exame radiográfico, no raio-x, uma imaturidade articular. E por causa dessa imaturidade, não dá para detectar se ele tem displasia. O ideal é radiografar esse animal a partir de 9 meses a 1 ano, ou 1 ano e meio, 1 ano ou 1 ano e meio. Porque assim já tem a integridade óssea aí garantida. E uma das técnicas que se pode utilizar é a mensuração do ângulo de Norberg, que é utilizado para mensurar o deslocamento da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo, a fim de avaliar o grau da frouxidão articular. Esse ângulo tem que ser menor que 105. Se ele é menor que 105, se detecta uma subluxação e isso nos diz que ele pode sofrer de displasia. Se ele é maior que 105 ou igual a 105, o animal apresenta articulação normal e, portanto, não tem tendência a sofrer de displasia. Aqui a fossa do acetábulo ela consegue abraçar a cabeça do fêmur. As manifestações clínicas são várias. O animal sente dor, ele manca do membro pélvico, claudicação, que é o nome. O animal fica com a patinha dura e isso é chamado de marcha rígida. E normalmente ele poupa o membro, ele tem uma tendência de usar menos o membro afetado. Consequentemente, esse membro atrofia e também pode haver estalos, que é quando o osso subluxa. Clinicamente, no exame da articulação, se sente crepitações e ao manusear o membro se sente a subluxação. Em relação ao diagnóstico, pode ser feito um exame físico ortopédico, palpar o membro e sentir a subluxação, mas o animal ele sente muita dor e aí fica difícil, palpar aí o membro. Para fechar o diagnóstico, se faz exame de imagem, principalmente com um raio-x. Para detectar lesões menores, pode ser usada a tomografia e a ressonância magnética. O ultrassom é para ver o líquido sinovial e também pode ser usado uma artroscopia. Em relação ao tratamento para diminuir a dor, para melhorar a função e garantir qualidade de vida do animal, inicialmente sempre se deve optar pelos tratamentos conservativos. Quadros leves e mais brandos são direcionados para esse tipo de tratamento. Com esse tratamento não dá para resolver o problema, mas melhora a qualidade de vida do animal. É importante o controle do peso do animal.
Dietas são necessárias para que o animal perca peso. Também tem a fisioterapia, que é outro meio para fortalecer a musculatura do cachorro. E assim ele vai conseguir conter a articulação. Para controle de dor é usado muito a acupuntura. Pode-se entrar no tratamento com anti-inflamatórios e analgésicos. Os nutracêuticos são importantes aqui. Os nutracêuticos são produtos advindos de alimentos que têm características farmacológicas, como por exemplo a condroitina, as glucosaminas e o colágeno tipo 2. Todas essas substâncias são oriundas de ossos, de cartilagem dos animais abatidos. Então, é feito um produto baseado nesse material. Os nutracêuticos têm um efeito anti-inflamatório e condroprotetor. Existem estudos que a proteção da cartilagem estimula novas camadas de cartilagem e isso vai proteger a articulação. O grande problema é que só se consegue ver melhora no animal, nos sinais clínicos daquele animal, depois de 8 semanas de uso. Então, só depois de 2 meses de tratamento para ver uma melhora. E tem que tomar cuidado, porque a condroitina ela é nefrotóxica. Como esses medicamentos são de uso contínuo, deve ser feito sempre um acompanhamento renal, um controle renal. Os tratamentos mais modernos, como células-tronco e infusão intraarticular de ácido hialurônico, também vem sendo aí muito utilizado. Mas hoje em dia o tratamento conservativo ele é baseado em anti-inflamatórios e principalmente os nutracêuticos. Se o tratamento conservativo não traz resultados, o animal ainda tem claudicação, ele manca. O animal ainda tem dor, não tem qualidade de vida, o animal não apoia o membro no chão. Mantém o membro sempre impotente e aí se direciona para o tratamento cirúrgico. A cirurgia principal para a displasia coxofemoral é a colocefalectomia. Existem outros procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos. Aí vai depender do tipo e do grau de lesão que o paciente apresenta. E era tudo isso que eu tinha que falar hoje aqui para vocês. Você já chegou a ver um animal com displasia coxofemoral? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Eu estou no Instagram como @FAAprender, me segue lá, aproveita agora e se inscreve no meu canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros a partir de hoje. Assista também estes vídeos que são sobre osteologia, que vão ajudar aí muito, ainda mais aí nos estudos sobre os ossos. Até o próximo vídeo, tchau!